Raquel, do canal Reumatube. E eu sou Loren, do canal Geriação. E hoje nós vamos falar sobre a famosa artrose. Também conhecida como osteoartrite no meio médico ou osteoartrose. Doutora Raquel, você já recebeu algum paciente no seu consultório falando: doutora, eu tenho artrite e artrose? Sim, sempre! Já recebeu, Loren? Também, bastante. É muito comum o paciente chegar no consultório falando isso. É muito comum. Existe diferença entre artrite e artrose? Existe. Na verdade, é diferença dos nomes, assim. Vamos explicar cada nome. A artrose, ela é uma... Quando a gente fala artrose, tá querendo se referir a osteoartrose ou osteoartrite. Então, é o nome da doença, de uma doença que causa o desgaste das articulações. E artrite nada mais é do que o nome para quando a gente tem uma junta inflamada. Então, quando a junta está inchada, vermelha, quente, isso está acontecendo uma inflamação na articulação e isso é o nome genérico, que é uma artrite. Só que várias doenças causam artrite, inclusive a artrose, que é a osteoartrite. Por isso tem esse nome, porque ela desgasta a articulação, mas também causa uma inflamação ali da articulação. O que acontece é que existem várias doenças causando artrite, como a artrite reumatoide, o lúpus, gota é uma causa super comum de uma artrite, que pode ter artrite no pé, no tornozelo, enfim. Então, essa é a grande diferença. A artrose é o nome da doença e a artrite é só a manifestação de várias doenças reumatológicas. Fiquem ligados na diferença. E quais são as articulações ou as juntas mais acometidas pela artrose? Então, os lugares que mais acontecem em artrose, onde tem mais esse desgaste, são os joelhos, os quadris, a coluna, o dedão do pé, é um local muito frequente de artrose, e também essas articulações das mãos. E quem são os indivíduos que podem ter artrose? Então, existem vários fatores para predispor, para ajudar a pessoa a ter artrose. O principal deles é a história familiar, ou seja, genética. E além disso, obesidade, um sobrepeso na questão daquelas articulações de carga do nosso corpo, como o quadril, o joelho, a coluna. Isso tem um impacto muito importante. Por exemplo, da questão genética, também tem uma diferença. Os negros apresentam mais artrose de joelhos e menos de mãos. E, por exemplo, a população chinesa tem mais raramente artrose de quadris, por exemplo, de mãos também. O peso, o excesso de peso, na verdade, é um fator muito importante, porque vai gerar uma sobrecarga importante nas juntas, principalmente de membros inferiores, das pernas, né? O joelho, o quadril também, levando a um maior risco de ter artrose, certo? Exatamente. E o que é que acontece na articulação? O que é que acontece dentro dessa junta quando o indivíduo tem artrose? Isso é muito interessante, porque muita gente acha que é um problema só da cartilagem. Exatamente, exatamente. Eu quero um colágeno para cartilagem. Todo mundo acha que o problema é o colágeno, né? Vamos tomar colágeno para resolver a artrose. Tudo, para resolver a vida, exato, na verdade, né? Mas não é bem assim, o problema não é só na cartilagem. Quando o processo de inflamação começa ali na articulação, existe... A cartilagem fica mais fininha, é um afilamento da cartilagem que a gente fala, mas também acomete toda a estrutura da junta. E a estrutura da junta é bem complexa, então a gente tem a cartilagem, mas tem o osso por debaixo da cartilagem, que ele é acometido na doença, os ligamentos, os tendões, os meniscos, por exemplo, ali do joelho. Então a musculatura envolvida, até mesmo o tecido nervoso. E a sinóvia, que é uma membrana que a gente tem também na articulação. Então toda a articulação começa a degenerar. Acontece também uma redução do líquido, né? Porque existe um líquido dentro das articulações que funciona como lubrificante, que facilitando, a gente mexer, exatamente, né? Facilitando o movimento das juntas. Exato. E na artrose você tem uma redução desse líquido, então você tem menos lubrificação ali. Exatamente. E como é que eu posso saber se eu tenho artrose? Como é que eu pesquiso essa doença? Então, quando o paciente vai ao médico, então o médico clinicamente ele já sabe que aquele paciente tem a doença, ou seja, pelos sintomas que ele refere. Pelos sintomas, né? Que são principalmente dor naquela junta acometida, rigidez, que é uma sensação de estar mais travado, como se estivesse enferrujado. Dura, né? A junta fica dura. Exatamente. Então, principalmente depois de um repouso muito prolongado, é aquele paciente que tem dificuldade, meu joelho tá travando na hora de levantar. A corda dura, a coluna, a corda
acorda mais rígido. E também aquela dor quando tem mais esforço físico. Então, um dia que pegou mais peso, andou demais, subiu e desceu a escada, é muito comum queixar de dor nos joelhos com esses movimentos. Então, só pelos sintomas o médico já suspeita. Ao examinar também pode ter crepitação das articulações, que é um barulhinho que a gente escuta de estar roçando mesmo ali as estruturas da articulação. E uma coisa que pode contribuir são as radiografias, que é o famoso raio-x, né? E ele pode ter alterações já que são bem específicas da artrose. O médico, quando vê um raio-x, ele sabe que aquilo é causado por um desgaste. Mas nem todo mundo que tem a dor, os sintomas, tem um raio-x alterado. Exatamente, existe uma diferença, que a gente chama de dissociação, não existe uma correlação muito certa entre o raio-x e a clínica, né, os sintomas. Às vezes o paciente tem um raio-x normal e tem muito sintoma de artrose. Ou o contrário, às vezes tem muita alteração no raio-x e não tem tanto sintoma. Então o diagnóstico, como o Raquel falou, o diagnóstico de artrose é basicamente clínico, baseado no que o paciente sente. Exatamente. E é bem interessante essa questão da dor, que ela é bem característica depois de muito tempo parado ou depois de muito tempo fazendo um esforço, um exercício mais forte, né? Exatamente. E Raquel, quais são os tipos de artrose?